Na história de hoje, vamos aprender sobre a história do apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Originalmente chamado Saulo, nasceu em Tarso da Cilícia, uma cidade importante do Império Romano, localizada na atual Turquia. Ele era judeu da tribo de Benjamim, criado segundo os mais rigorosos padrões do farisaísmo. Desde jovem, Saulo foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, um dos mais renomados mestres da lei judaica, Atos 22, 3. Além disso, ele era cidadão romano, o que lhe dava privilégios legais especiais no Império. Sua formação o tornou um defensor zeloso das tradições judaicas. Ele via o cristianismo nascente como uma ameaça à pureza da fé judaica e, por isso, passou a perseguir ferozmente os seguidores de Jesus. A conversão no caminho de Damasco. Tudo mudou drasticamente quando, com autorização do sumo sacerdote, Saulo viajou para Damasco com o objetivo de prender os cristãos daquela cidade. Atos 9. No caminho, uma luz intensa do céu o envolveu, e ele caiu ao chão. Ouviu então uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Confuso perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo ficou cego por 3 dias. Deus então enviou um discípulo chamado Ananias para curá-lo e batizá-lo. Quando Ananias impôs as mãos sobre ele, algo como escamas caíram dos seus olhos, e Saulo passou a ver novamente. Imediatamente, foi batizado e começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus, causando espanto entre os judeus. O início do ministério após sua conversão, Paulo passou um tempo na Arábia e depois retornou a Damasco. Começou a pregar nas sinagogas, mas enfrentou oposição severa. Para escapar de uma tentativa de assassinato, foi baixado num cesto pela muralha da cidade. Anos depois, em Jerusalém, os cristãos tinham medo dele por causa de seu passado. Foi Barnabé, um líder da igreja, quem o apresentou aos apóstolos e testemunhou sua genuína conversão. Atos 9, 27. A partir daí, Paulo passou a ser aceito na comunidade cristã. Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias ao longo de cerca de 15 anos, pregando o evangelho principalmente aos gentios não-judeus. Primeira viagem. Acompanhado por Barnabé e João Marcos, viajou por Chipre, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Enfrentou perseguições e até apedrejamento, mas muitos se converteram. Esse período marcou o início da expansão missionária da igreja fora da Palestina. Segunda viagem com Silas. Paulo visitou novamente igrejas anteriores e depois seguiu para Filipos, onde foi preso após expulsar um espírito de adivinhação de uma jovem escrava. Um terremoto milagrosamente abriu as portas da prisão, e o carcereiro se converteu. Atos 16. Em Atenas, Paulo pregou no Areópago, falando sobre o Deus desconhecido aos filósofos gregos, usando uma abordagem intelectual e respeitosa. Em Corinto, ficou por 1 ano e meio, fundando uma igreja forte, apesar da imoralidade da cidade. Na terceira viagem, fortaleceu igrejas na Ásia Menor e passou 3 anos em Éfeso, onde muitos abandonaram a idolatria. Enfrentou resistência dos que lucravam com a fabricação de ídolos. Após sua estadia em Éfeso, viajou para a Macedônia e voltou a Jerusalém, onde seria preso. Ao retornar a Jerusalém, Paulo foi acusado injustamente pelos judeus de profanar o templo e foi preso. Atos 21. Por ser cidadão romano, apelou para ser julgado por César em Roma. Sua viagem até lá foi longa e difícil, incluindo um naufrágio na ilha de Malta. Mesmo prisioneiro, Paulo continuou pregando. Em Roma, ficou 2 anos em prisão domiciliar, recebendo visitas e escrevendo cartas às igrejas conhecidas como epístolas da prisão, como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon.
Paulo escreveu pelo menos 13 cartas do Novo Testamento, nas quais trata de doutrina, ética cristã, relacionamento com Deus e organização das igrejas. Algumas das mais importantes são: Romanos, exposição profunda da salvação pela fé. 1ª e 2ª Coríntios, sobre problemas na igreja e dons espirituais. Gálatas, defesa da liberdade cristã contra o legalismo. Efésios, unidade do corpo de Cristo. Filipenses, alegria em meio ao sofrimento. 1ª e 2ª Timóteo. E Tito, conselhos pastorais. A morte segundo a tradição cristã, não registrada na Bíblia, mas aceita amplamente. Paulo foi martirizado em Roma durante a perseguição de Nero, por volta do ano 67 depois de Cristo. Por ser cidadão romano, foi decapitado, ao contrário de Pedro, que teria sido crucificado, o apóstolo dos gentios. A vida de Paulo foi marcada por transformação, coragem, sofrimento e fé inabalável. Ele passou de perseguidor a perseguido, de inimigo da fé a seu maior propagador. Seu legado teológico e missionário moldou profundamente a teologia cristã e o crescimento da igreja no mundo gentio. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E se você gostou do vídeo, se inscreva e compartilhem.